transmitir ao vivo. Foi muito boa noite a todas as pessoas que vão nos assistir agora no futuro também, tanto aqui pelo YouTube, Spotify, Instagram, você coloca views em todas as nossas redes sociais. Estamos totalmente remodelados, com um conceito novo, novas cores. Vocês podem conferir através por todo o canal que estamos sempre enviando vídeos novos sobre as nossas lives. Vou começar a fazer resenha sobre livros, shorts, divulgação da cultura pop, que o nosso dentro do nosso canal é divulgação científica, cultura pop e literatura. E, claro, sempre conversando com as áreas que temos aqui como o fomento da produção cultural, o fomento, a resistência. E hoje, 27 de setembro de 2022, dia de São Cosme e Damião, chegando mais uma eleição domingo, todos avantes contra o fascismo, e eu não escondo, nós produtores de conteúdo, devemos sim nos posicionar. E hoje eu estou recebendo para mais uma entrevista super especial, iniciando essa nova etapa do canal, das nossas vidas, e todos os nossos canais, o Josafá Gouveia. Hoje é terça-feira, 27 de setembro. Eu sou o Fagner Gabriel, professor, formado em Educação Física, otaku, curador do Free Art, graduando em Antropologia e muito mais. Estou recebendo hoje o escritor alagoano Josafá Gouveia, que é natural da cidade de Jundiá, em Alagoas, especialista em literatura e com 3 livros publicados de forma independente: Medo na Cidade, Te Contando e Jundiá. Os 2 primeiros são ficção, o outro livro relata toda a história da cidade. Josafá, seja bem-vindo. Boa noite, Fagner, e agradeço pelo convite, né, de estar participando aí da sua live, do seu projeto, o Free Art, que é um desenvolvedor, né, de conteúdo e que vamos fazer hoje, tentar deixar mais conhecido o município, né, o qual eu faço parte e o qual fiz a história ser eternizada através do livro. Sim, coloquei aqui na pauta sobre a questão da historicidade, a questão de como podemos conhecer, né, todos os municípios, toda a história do nosso Brasil, e conversando sobre o lançamento de Jundiá, sua gente, sua história, que foi lançado em 25 de agosto. E quero que você conte um pouco, Josafá, para as pessoas que são externas, não moram em Jundiá, como compreender sobre a história de um pequeno torrão do estado de Alagoas, os seus mitos, folclores e pessoas. Começando um pouco pela história, começando um pouco pela sua gente. Isso mesmo. A gente fez o lançamento do livro no dia 25 do mês de agosto, né, que foi a véspera da emancipação. A emancipação ocorreu no dia 26 de agosto e a gente fez o lançamento no dia 25. Né? Como tudo começou? Na verdade, lá atrás, quando em 2015, eu tinha acabado de lançar o livro Medo na Cidade. E aí, 2 colegas meus, né, Valmir e Rodolfo, fizeram a pergunta: por que não a gente fazer um livro que conta a história de Jundiá, já que as cidades vizinhas já tinham esses livros contando suas histórias e Jundiá ainda não. Contar logo onde fica localizado Jundiá, né? Jundiá é um pequeno município do norte alagoano, fica a 120 quilômetros da capital Maceió e fica a 60 quilômetros de Maragogi e ali fica perto da divisa de Pernambuco, a mais ou menos 20 quilômetros da divisa com Pernambuco, próximo à cidade de Palmares. Então, Jundiá, como tudo começou? Lá atrás, a gente, quando resolveu fazer, juntamente com os colegas que eu já tinha citado aqui, já citei aqui com você, começou-se aos poucos. Onde buscar a história de Jundiá, já que o que foi isso foi em 2015, 62, mais ou menos 53 anos de Jundiá nessa época. As pessoas mais antigas, né, a grande maioria, aquelas pessoas com 80 anos ou mais, um grande número já tinha falecido. Então dificultou um pouco para
arrecadar toda a história do município, justamente porque hoje tem poucas pessoas, né, poucos moradores nascidos e criados lá em Jundiaí desde a época da emancipação, na atualidade, com 80 ou mais anos de idade. Então a gente fez essa busca por essas pessoas e começou a ouvir as histórias delas. Então, Jundiaí, na verdade, lá no, começou, a Jundiaí começa em 1880 e alguma coisa, lá no tempo do imperador, quando o imperador Dom Pedro II, juntamente com a princesa Leopoldina, estava fazendo uma viagem entre a cidade de Porto Calvo e Colônia, que hoje se chama Colônia Leopoldina por causa da princesa. E aí, na passagem, como Jundiaí fica no meio desses dois municípios, Dom Pedro parou para descansar na localidade, que era apenas um sítio e que tinha alguns moradores. Já era conhecido por Jundiaí por se tratar de um peixe que, na época, era abundante lá nas terras, né, no rio. E aí as pessoas, como pescavam muito, e perguntavam onde é que as pessoas tinham ido pescar. E aí dizia, fomos pescar naquele sítio, no sítio lá embaixo, onde tem muito Jundiaí. Aí, e assim ficou conhecido por Jundiaí. E aí, quando o Dom Pedro repousou nessas terras, tinha uma família de moradores, né, que aí deram todo o abrigo a ele, hospedaram, toda a cortesia. Aí, na hora que ele foi embora, no outro dia, ele perguntou o que a família queria, em troca da boa convivência que tiveram com ele. E aí ele perguntou, na verdade eram 3 irmãs, e aí uma das irmãs pediu ouro, né? Uma das irmãs pediu ouro, a outra pediu escravos, né? E a terceira pediu terra. Na verdade já moravam na terra, mas queria algo legível. E aí foi doada a terra onde hoje é o município de Jundiaí. E aí o nome dessa mulher se chama Vitorina, né? Vitoriana, na verdade, Vitoriana Maria da Conceição. E aí muita gente fala se realmente essa mulher existiu ou era apenas mito, mas aí foi contestado que realmente ela existiu. Né? Bisnetos dela, já nos anos de 1950, 1960, mais ou menos, quando Jundiaí era vila do município de Portugal, foram até Portugal no cartório e buscaram por essa escritura. E aí acharam realmente o nome Vitoriana Maria da Conceição. Né? Outra questão também, só para um adendo aqui, é que a maioria das mulheres de Jundiaí até então tinha no sobrenome o nome Conceição. Tá? Não por acaso, e aí se deve à padroeira da cidade, que é Nossa Senhora da Conceição. E aí depois que Jundiaí, né, passou a ser a posse, Vitoriana ter a posse das terras, quando Vitoriana já estava bastante idosa, começou a dividir as terras entre seus herdeiros. E aí cada filho ficou com uma parte do que hoje se chama o sítio Serrinha, a Fazenda Promotório, Fazenda São João, Fazenda Santa Helena, entre outras, né? E Fazenda Glória das Virgens. E aí foram doadas essas terras por ela para os netos, os filhos e os netos, e aí conseguiram transformar Jundiaí num pequeno, vamos dizer assim, uma pequena vila. E aí, por volta de 1920, 1927, o prefeito de Portugal, na época, concedeu Jundiaí, dando o título de vila. E a partir daí, começou uma intensa procura para emancipar Jundiaí, porque isso já por volta dos anos 60, não, dos anos 57, mais ou menos, 58 municípios vizinhos nossos, né, Jacuípe, tinha sido emancipado, que também pertencia a Portugal. Tinha sido emancipado, e aí, entre as figuras, né, os personagens de Jundiaí. No caso, o Tertuliano Turíbio, de Araújo, que é conhecido como Pichito, era o responsável aqui em Jundiaí, e o prefeito, o então prefeito de Portugal, né, o João Batista de Moraes, os dois cabeçaram aí
busca por assinaturas para fazer, então, a emancipação do município de Jundiá. Digamos de passagem que não foi nada fácil, pelos que as pessoas me contaram, né? Porque existia duas grandes famílias. Uma queria que Jundiá ficasse emancipada e a outra não. E aí essa que não queria colocou todos os empecilhos para que Jundiá não fosse emancipado, mas felizmente, né, Jundiá conseguiu ser emancipado. Muito comum nos chamados torrões, os lugares considerados ditos longe, né, das pessoas de uma mesma localidade terem os mesmos sobrenomes. São os vários Joões, os nomes, né? Ou então, como você comentou, da Conceição, Maria do José. Eu já vi uma vez um documentário onde tinham vários homônimos, né? Mais de pessoas com o mesmo nome na cidade. E tinha sempre tem uma origem, uma coisa bem específica ali para ter essas situações de repetição de nome, todo um respeito, né, à memória dos antepassados, essa questão de você da lutar pela emancipação política. À medida que eu fui revisando o livro, eu fui lendo, primeiro tantas histórias, nesse Brasil que às vezes não vem à tona, quem escreve sobre, teve incentivo, ninguém se incentivou a fazer. Quantas histórias as universidades não ficam sabendo? O grande público que eu digo, produção independente, né? De você saber que dentro de um lugar considerado distante pelo poder público, pelas grandes metrópoles, de existirem histórias fantásticas de povos buscando emancipações. Você tem ali a Revolução Farroupilha, que foram considerados seccionistas. Tem lugares que, às vezes, no final, né, sem querer, acabou conclamando a República Rio-Grandense, General Neto. Então, você tem uma série de personagens históricos. Eu quero que você fale um pouco de mais personagens históricos para reverberar pelo canal, para as pessoas conhecerem. Existem vários. E também depois sobre o folclore, né? O folclore local é bastante interessante também. As pessoas precisam serem rememoradas. Isso. Aí, quando a gente terminou toda a pesquisa, e aí foi colocado no papel, vamos descobrir o nome do livro, né? Aí certamente seria Jundiá, mas teria que ter dado um subtítulo. E aí a gente resolveu colocar Sua Gente e Sua História, né? Porque tudo começa pelo povo do local. Então a gente fez um capítulo, já que muitas pessoas já se foram e contribuíram para o desenvolvimento do lugar, da cidade. Então a gente começou a deixar um título sobre moradores póstumos, né? Como pessoas muito antigas, a gente não teve como obter fotos, obter nomes completos, data de nascimento, data de falecimento, então a gente teve que colocar só os nomes, né, e alguns apelidos. E depois colocamos outros que mais atuais, a gente conseguiu colocar o nome, data, foto e um pouco de sua trajetória no município. A gente conseguiu colocar isso. E aí os personagens, né, os principais personagens de Jundiá, a gente vai ter a Vitoriana Maria da Conceição, que foi a matriarca do município, né, desde o início lá com o Dom Pedro. E aí vamos até os dois responsáveis pela emancipação, o Tertuliano, que foi o primeiro prefeito eleito de Jundiá, e o João Batista de Moraes, que na época era prefeito de Porto Calvo, né, e depois conseguiu se eleger deputado estadual de Alagoas. E aí, quando Jundiá conseguiu ser emancipado, isso em 1960, o governador, juntamente com o Sebastião, juntamente com o João Batista e o Tertuliano, eles conseguiram colocar um prefeito interino,
né, que foi o Sebastião Lins de Mello, que era um comerciante local, tinha uma pequena farmácia no então município, né, no então criado município de Jundiá. E aí, como também a gente já estava em uma trajetória de política nível estadual, o então governador da época iria sair um pouco mais de um mês. Então, quando o outro governador entrou, que foi o governador Muniz Falcão, ele entrou, ele teve que mudar o prefeito interino, que na época era Sebastião Lins de Mello, que chegou a passar apenas quase um mês, uns 28, 29 dias, praticamente um mês. E aí veio o Neuso, né, o Neuso Gomes de Oliveira, que a gente conhece pouco dele, o município conhece pouco. Ele não era do município de Jundiaí, ele pertencia ao município de Novo Lino, hoje, mas na época era colônia, um engenho chamado Amapá. E aí a outra parte de política de Jundiaí, que era o Paulo Gomes de Barros, conseguiu, junto com o governador, colocar esse Neuso à frente da prefeitura. E o Neuso chegou a passar 6 meses na prefeitura, então foi o segundo prefeito. E aí, nessa correria, o Tertuliano voltou juntamente com o João Batista de Moraes e fizeram toda a programação política, né, alistamento nos partidos, a organização dos candidatos a vereadores, e o Neuso ficou, eu acho que acreditando que iria demorar muito tempo na prefeitura, como prefeito interino, não se despertou para a política da eleição. Quando, no último momento, foi que ele veio despertar, mas já era tarde, já estava tudo encerrado, as inscrições da eleição, e aí o Tertuliano foi eleito primeiro prefeito de Jundiá, né, nas eleições diretas. E aí ele ficou por 6 anos à frente da prefeitura, e aí entra outro contraste da história de Jundiá. A partir de 1967, que é quando entra o prefeito José Ribeiro Caminha, que Jundiá, na época, tinha um distrito também, um distrito chamado Campestre. E aí, a partir desse momento, começou, eu acho que vamos chamar de uma nada bom de Jundiá para Jundiá, como se fosse uma maldição política de Jundiá, vamos dizer assim. Depois do Tertuliano e do Sebastião, que foram prefeitos realmente da terra, o Neuso, como eu já tinha dito, veio de Novo Lino, e aí entrou o Zé Ribeiro vindo, era de Jundiá? Era, mas aí ele veio do distrito de Campestre. Então veio de 1967 até 1996, quando Jundiá emancipou Campestre. Durante 30 anos, Jundiá esteve preso às mãos do próprio distrito. Ou seja, os prefeitos vinham do distrito e os vices da sede. E isso prejudicou demais a sede do município. Até que, em 1994, o então prefeito Luciano Rufino resolveu desmembrar Campestre de Jundiá, então separou Campestre de Jundiá. E aí começou outra saga de Jundiá, que ao invés de os prefeitos agora ter vindo do distrito, vinham de outros municípios vizinhos. E aí, em 96, né, já com a nova eleição, Jundiá separado de Campestre, quem é que ganha a eleição? O prefeito, que na época era secretário de Finanças do município e era sobrinho do então prefeito Luciano. Na época, esse prefeito veio de Novo Lino, hoje ele está em Jundiá, mas na época era Novo Lino. Depois veio outro de Atalaia, outro município daqui. Depois veio outro de Porto Calvo e hoje temos o atual prefeito vindo de Maceió. Ou seja, Jundiá começou bem, né? Sua história começou bem, depois desmantelou totalmente. A política de Jundiaí é toda esfarrapada, toda esfarelada, porque sempre procurando de outros municípios. Jundiaí não tem uma pessoa que diga assim, eu vou enfrentar, vou me espelhar nos antigos e vou botar a cara a tapa, como diz a história, para ser prefeito daqui. Isso nunca aconteceu até hoje. O único que fez isso, que começou a fazer isso, né, foi o então um comerciante, era Severino Ribeiro. Ele tentou 3 vezes ser prefeito de Jundiá. Ele sempre ganhava na sede, mas aí perdia lá no distrito e nunca conseguiu se reeleger. Dizem, né, os antigos aqui dizem que na eleição de 82 ele chegou a ganhar,
Mas aí as pessoas falam que houve umas falcatruas e tomaram a eleição dele. Fizeram um jogo por ele e tomaram a eleição dele. Como naquela época era contagem de células, né? Depois, com dias, depois acharam várias urnas jogadas dentro dos canaviais. Isso é o que o povo fala, né? Nunca foi provado, mas quando o povo, muita gente fica falando a mesma coisa, algo de verdade tem aí nesse meio. Se o povo fala, dentro assim da cultura popular, né? Os chamados ditos populares, as chamadas lendas urbanas, sempre tem um fundo de verdade. Ou chamar aquilo que é comprovado, ou cientificamente, ou de alguma forma. É sempre interessante. Uma coisa que eu sempre me pergunto, quais possíveis origens do conflito entre Campestre e Jundiá? Assim, pensando que sempre tem nos lugares uns conflitos ali inter e intra. Como é que você pode explicar isso? Essa coisa, eu quero ser independente, beleza. Claro, isso a gente entende. De onde vem essa. Entre algumas pessoas acharem que eu posso dominar aquelas pessoas, elas não vão reclamar, e a origem de tantos conflitos? Existe uma razão específica para isso? Olha, talvez essa razão dos conflitos, né, entre Jundiaí e Campestre, na época, quando eu disse no início que quando Jundiaí começou a busca para ser independente de Portugal, tendo à frente o Tertuliano e o João Batista, quem ia ser realmente emancipado não era Jundiaí, era Campestre, né? Porque já tinha sido Jacuípe, Campestre era ali ao lado de Jacuípe, só que como o Jundiaí pertencia a todo aquele território, pertencia a Portugal, e o João Batista de Moraes era o prefeito da época de Portugal, e o Tertuliano era amigo pessoal e político também, aliado ao João Batista. Então eles fizeram a contagem, né, que naquela época era assinatura, fizeram a percorrer todo o município para ver quem realmente seria emancipado, se era Jundiaí ou se era Campestre. E aí, na correria, Campestre não conseguiu assinaturas suficientes para fazer a emancipação, conseguindo apenas 60 assinaturas na época. E aí, como o Tertuliano conhecia todo o território de Jundiaí, ele percorreu tudo, naquela época a cavalo, né? E conseguiu 250 assinaturas. Ou seja, bem mais que o dobro, né, de Campestre. E aí, depois de lá para cá, que Jundiaí passou à frente de Campestre, e a galera de Campestre ficou. Talvez essa seja a origem do embate político entre Campestre e Jundiaí. Né? Por isso que, depois que Campestre começou a fazer os prefeitos de Jundiaí, então tudo que era para vir para a sede, como os prefeitos moravam no distrito, eles corriam tudo para o distrito. Ou seja, as benfeitorias eram só para o distrito e a sede ficou a ver navios durante 30 anos, né, quando ficou sendo refém do próprio filho, vamos dizer assim, né? Sim, sim. O que você comentou anteriormente sobre uma complementação de trocar prefeitos, né? Acho que foi na época da ditadura. Muitos se colocavam chamados prefeitos biônicos, que não eram os eleitos, que às vezes eram algumas pessoas, alguns políticos eram eleitos e tomavam posse por confrontações com o poder central. O poder central, né? Ditadura, regime militar. Aí colocavam prefeitos biônicos. Foi assim em diversos lugares. Aí o povo que já estava dentro da ditadura não podia, quer dizer, em tese, não podia contestar, achava que não ia contestar, mas tiveram confrontações. Sobre outros atores sociais, eu coloquei aqui na pauta, muita gente sobre os esportes e as práticas esportivas. Eu não li ainda o livro todo, eu vi algumas partes, fotos lindíssimas. Pena que não dá para mostrar aqui por causa do negócio de fundo. Deixa eu ver se dá para mostrar. O livro é assim. Dá para mostrar. Esse aqui não desce. Deixa eu botar aqui.
Tem um ator social aqui que é importante. É sempre bom, importante conversar sobre isso, que foram a enchente de 2020, em 2022. E pena que não dê para mostrar. Não vai dar para mostrar, não. Essas questões de manifestações naturais, como o município sempre como se confronta com quando tem enchentes, tempestades. Muitas das vezes a gente, por exemplo, eu ouvi falar sobre Petrópolis no início do ano. Aí logo depois que começou a guerra na Ucrânia, e muito se começou a só falar sobre a Ucrânia, esquecendo de Petrópolis. Em relação a ser um torrão no município do estado de Alagoas, ajuda bem rápido? Como funciona essa relação com o Poder Central atualmente? Na verdade, Jundiaí teve três grandes enchentes que começou a ser contada a história. Foi a enchente do ano 2000, né, que foi devastadora, deixou praticamente um bairro inteiro isolado. Depois a gente teve a de 2010 e agora por fim a de 22, né, que foi então a maior. Essa de 22 foi a maior, que chegou até a cobrir as varandas da ponte central lá que divide os dois bairros que formam a cidade. Então, quando Jundiaí, por se tratar de um pequeno município e está localizado próximo à capital, felizmente a ajuda, quando acontece, a ajuda vem rápida. Não se demora muito para acontecer a ajuda do poder público, né? Advindo do governador, da presidência e dos deputados que tem vamos chamar assim, o eleitoral. Né? Os deputados que têm o eleitoral em Jundiaí, eles agem rápido. Até porque é uma cidade pequena, então não tem muito o que fazer praticamente, né? Como Jundiaí é cortado pelo rio, o rio passa no meio da cidade, fica por trás da rua central e na frente do outro bairro. A cortagem do município, o rio fica no meio. E essa ponte ela foi construída nos anos 60, lá atrás, no primeiro prefeito eleito, o Tertuliano Turibe, foi quem construiu a ponte, que na verdade era uma ponte de madeira, né? Aquelas madeiras roliças. E na época, como não existia esse outro bairro ainda, essa ponte era utilizada para fazer a ligação da cidade com a grande parte do município, que sempre sobreviveu do canavial, da agricultura do canavieira. E até os dias atuais, a ponte tem as mesmas pilastras dos anos 60. O que mudou foi só a parte de passagem, né? Tirou as madeiras e colocou o concreto. Mas as pilastras da ponte ainda são as mesmas. Ela feita com pedra, cimento, muita argamassa, daquele jeito bem bruto, arcaico, né? Mas que estão lá suportando até hoje, suportou as três enchentes, né? As três enchentes que a gente sabe que ocorreu. Ninguém sabe se lá para trás, nos anos 60, 70, houve também alguma enchente assim, que a gente não tem conhecimento. Até porque era mais difícil ter fotografias na época. Tem algumas fotografias aí do livro que são preto e brancos, que são aquelas fotografias do começo do município, lá dos anos 60, que a gente percebe que foram fotos propriamente ditas tiradas no mesmo dia. Porque a gente percebe isso, que essas fotos algumas foram tiradas no mesmo dia pelas as roupas que os personagens estão usando, né? A gente percebe que são as mesmas roupas. E aí que praticamente também as mesmas pessoas nas mesmas fotos. Praticamente é isso. A gente também teve uma parte aí do esporte, se você já leu essa parte do esporte, Jundiaí, como o Brasil é o país de futebol, mas aí Jundiaí nunca conseguiu se destacar nessa parte do futebol, né? E aí o que Jundiaí se destaca mais é no futsal, né, que é o futebol de salão, que veio para Jundiaí em meados dos anos de 1986. A Jundiaí não tinha uma quadra de esporte ainda, e aí foi quando então o diretor da escola municipal, Pedro Suruagi, na época, o Mário Professor, conseguiu juntamente formar um grêmio estudantil, e aí correram atrás de fazer a quadra. E aí um candidato a prefeito da época doou o terreno, o Luiz Bonfim, doou o terreno, e aí a turma foram fazer a
quadra de esporte com muito sacrifício. E depois deles ter começado, foi que o prefeito, na época, né, resolveu ajudar e realmente tomar conta de fazer a quadra. E aí começou a surgir os clubes de futsal de Jundiaí, que surgiu como primeiro, né, o Capagatos, e depois veio a se passar a Manguaba, né, que foi como se fosse assim, o pontapé para o futsal. Depois veio o Elite, o Independente, agora na atualidade temos o Animal e o Ajax, né, que são os 5 principais clubes do município. Atualmente só está em ativa o Ajax e o Animal. E também é interessante que o time do Animal ele foi o primeiro a montar uma equipe feminina de futsal. Aí na foto você percebe que estão as meninas sentadas no banco da quadra e você percebe que a quadra na época era bem precária, né? Era uma quadra praticamente de piso, aquele piso grosso, crespo, e quando as pessoas caíam, deixavam uma parte do couro, vamos dizer assim, no piso da quadra. A parte do folclore, a gente vai ter... Mostrar aqui. Deixa eu ver se dá para dar alguma coisa. Ah, o negócio pega. Os escudos do Manguaba é lindinho. É um AFC verde, Ajax. Interessante são essas homenagens a alguns times europeus. 13 de maio, tem um time daqui de São Gonçalo, da professora de Educação Física, também professora Gisele, esqueci o sobrenome dela. O time se chama Joga Fácil. O escudo, não que seja parecido, lembra um pouco. O time 13 de maio, Baixada Dom Pedro, Jundiá. Muito interessante. Tem o Banquinho e a Baixada. Vou falar aqui o nome dos times. Time de futebol. Comercial, Jundiá, Seleção Jundiaense, Sociedade Esportiva Jundiaense, time da Escola Pedro Suruagui. Time de futsal, 13 de maio, Ajax, Alagoinha, Animal, Atlético Jundiaense, Arco-Íris, Elite. Gaviões, Glória das Virgens, Guarani, HG, Independente, Juventude, Malte 90, Manguaba, Miura, Mil Graus, P7, Porto, PSV, Real Madrid, só com I, sem o D, né? Santos Jundiaense, São Caetano, Seleção Jundiaense, Esporte Dedezinho, Esporte Moreira, time da Mandioca, time do Mica e veteranos. Josafá, os times jogam ligas semi-profissionais, como tem funcionado atualmente? Já chegaram na elite do futebol alagoano? Conta um pouco para a gente do que você sabe aí dos aprofundamentos, sobre os personagens também. Como aqui o futebol de Alagoas, a gente sabe que não é um futebol tão expressivo no cenário nacional, né? Mas a gente tem, como nível estadual e até conhecido em nacional, 3 grandes times aqui de Alagoas, que são o CRB, CSA, né? E o Asa de Arapiraca. Esses são os 3 principais. Mas aí em Jundiá, nenhum se tornou profissional. O mais próximo que se tornou aí foi a seleção, na parte de futebol, né? Que foi a seleção jundiaense. Ela conseguiu participar de um torneio, um campeonato estadual, que funcionava como se fosse uma terceira divisão, onde todas as cidades do estado formaram um time de futebol e foram divididos em grupos por região do estado. E aí, o campeão e o vice, né, desse campeonato seria diretamente posto na segunda divisão do estadual. E aí Jundiá participou do grupo, né, que tinha no seu grupo era Jundiá, Campestre, Jacuípe, Maragogi e Barra de Santo Antônio. E aí, infelizmente, Jundiá não conseguiu nem ultrapassar da fase de grupo, né, ficando para trás. Porém, no futsal, o Jundiá tem um destaque bem maior, apesar de não ter nenhum time também profissional, mas aí tem um destaque muito grande, porque lá atrás o Manguaba conquistou muita coisa, aterrorizou a região, né, como o Jundiá na época não tinha tanta tradição, não tinha praticamente nome de nada de futsal, mas aí conseguiu, através de Manguaba,
ganhar de todos os times da região, que já eram antigos, né, na prática do futsal. E atualmente no cenário a gente vai ter o Ajax, que chegou a ser, já participou 3 ou 4 vezes do Campeonato Alagoano de Futsal, já foi campeão do município, né, várias vezes, campeão da Copa Regional aqui da região norte, que é realizada no município de Porto Calvo, e também campeão do torneio da Copa de Colônia, e chegou a terceiro lugar na Copa do Estado de Pernambuco. Foi o que mais ele conseguiu, né, levar o nome de Jundiaí no patamar do esporte. Muitas pessoas acham que é pouca coisa, mas para uma cidade pequena, com em média 4 mil habitantes, sem estrutura quase de nada, né, sem incentivo a nada, fez muita coisa já nessa parte. Por outro lado, a gente vai Até ter também, sim, Desculpa te interromper. A última edição do Campeonato Brasileiro de Seleções foi disputada em 1987. Aí ela tinha seleção paulista contra a seleção carioca, seleção de Pernambuco. Se eu não me engano, a seleção de Pernambuco foi campeã em 3 oportunidades. E tinham selecionado de Alagoas. Eu nunca me aprofundei sobre o selecionado de Alagoas. Eu já li algumas coisas, vi revista para cá, algumas coisas da seleção paulista, nos anos 40, 50. Pô, era até dia colocar Pelé para jogar, né? Pelé jogava na seleção paulista, que obviamente foi feito. O Rodolfo comentando aqui, o Ajax está na final da Copa do Imperador em Colônia. Verdade, eu fiquei interessante. sabendo, fiquei sabendo mesmo. Derrotou o time da casa, né? O time da casa lá de Colônia, ele derrotou na semifinal. E está na final da Copa do Imperador. Esse nome Copa do Imperador já é em homenagem ao imperador, né? Por ter passado por lá e ficado algum tempo lá em Colônia. Hoje a cidade se chama Colônia Leopoldina por causa da princesa que esteve lá. Já na Tá colocando aqui. parte do Opa, folclore, pensei que né? você estava falando. Ah, não, não, vou comentar. O Rodolfo comentou que o na Copa do Imperador, eu coloquei aqui dica de canal do meu amigo Renan, ele tem junto com o Narciso Maurício, acho que era só com o Narciso Maurício. O Renan Rebelo é repórter da Globo, jornalista, professor de geografia, e o canal Matriosca della Cúmbia é especializado no futebol colombiano e russo. Atualmente eles estão transmitindo jogos desses dois campeonatos, essas duas respectivas ligas. E o interessante é que eles transmitiram um jogo aqui no YouTube, Rússia e Quirguistão, que aconteceu no sábado. E assim, esses encontros que as redes sociais nos favorecem, nos garantem, né? A Federação de Futebol do Quirguistão entrou em contato com o Renan. Ainda bem que Renan fala russo fluente, de forma fluente, e ficou logicamente maravilhado. Então, estou aqui, comentem lá, é, Rodolfo e todas as outras pessoas. Estamos recebendo o canal, eu sou o Fagner Gabriel, sempre recebe contribuição consciente para ajudar a divulgação científica. A gente está aguardando chegar a 1.000, 2.000 inscritos para a gente poder, bem antes, né, o dado, conseguir apoiadores. Atualmente só temos apoios institucionais. Chamar a atenção, vai chamar sempre atenção essa questão da divulgação científica que sempre é necessário. Contribuição consciente de qualquer valor, coloquei aqui o Pix, que é o meu CPF, e quem mais participar no chat, eu sou professor, vai ganhar uma tutoria, assim, tendo interesse, ser meu aluno, essas coisas todas, vai ganhar 20 para conversar comigo no Google Meet e para ser meu futuro aluno. E é isso, vamos que vamos. Faltam 20 minutos, faltam uns 10 minutos que eu vou participar de imprensa após a entrevista aqui no nosso canal. Enquanto isso, se inscrevam, ativem o sininho e vamos que vamos. E enquanto isso, eu já vou falando da live, da nossa entrevista da próxima quinta-feira, que será com a escritora, editora da revista, da editora Guardião, a Roberta Pauletti. Vamos fazer uma live sobre fadas, bruxas, literatura de terror e muito mais. Será neste bate-canal, às 8h30 da noite.
e eu conto com a audiência de vocês. Aqui na pauta, como eu coloquei, conversando sobre a mitologia e folclores locais. Quero que você conte um pouco sobre a história e eu coloquei aqui um adendo interessante. Recorte de como a gente compreendeu os mitos a partir das relações, das coisas que as pessoas vivem, a questão da sociedade local e o fazer política do chamado interior do Brasil, que muitas coisas que elaboramos como mito, como folclore, o folclore é o conhecimento do povo, né? Folclore atrelado a isso tudo. Então, eu quero que você conte um pouco sobre o folclore da região, Josafá. O nosso folclore ele está bem relacionado à Semana da Emancipação, né? Que como também o dia do folclore é no dia 22 de agosto, então o município já engaja aí a Semana da Emancipação com o termo folclore também. A gente vai ter a parte das quadrilhas juninas, né? Uma boa parte, do coco de roda, vai ter a contagem de histórias, as histórias dos antigos e as histórias também que a gente começou nas escolas, né, até hoje, que é a Mula Sem Cabeça, Curupira, o Saci, tudo isso levado na parte literária nos colégios, onde são feitos também sarau literário, e competições de poesias sobre o Rio Manguaba, sobre a cidade, parte de agricultura, né, que Jundia, a parte política de Jundiaí na economia se dá justamente a cana-de-açúcar e ao cultivo da mandioca. E aí a turma faz, né, várias competições. Quem traz a maior cana-de-açúcar, essa cana-de-açúcar tem que ser retirada de dentro do município, não pode ser fora do município. Quem consegue trazer o maior peixe Jundiá, quem consegue trazer pessoas ligadas à cultura, quem consegue trazer pessoas que foram ligadas aos políticos das antigas de Jundiá, infelizmente tem poucos, né? A maioria já faleceram. E aí a gente vê que a política de Jundiaí não é muito diferente das políticas Brasil afora, onde são colocadas, né, as pessoas e aqueles grupos de pessoas fazem com que consiga manter aquela única família ou aliado de aquela família no poder, como eu tinha dito há pouco tempo, e Jundiaí manteve 30 anos nas mãos do distrito, né, uma coisa que não era para ter acontecido, mas infelizmente aconteceu. Então, a Jundiaí não dá muita atenção assim ao folclore, como é, no caso a cultura. Era para ter mais isso aí, não tem uma incentiva mais, infelizmente. A única coisa que Jundiaí, dentro do folclore, dá mais uma atenção é a parte festeira, né? A parte festiva. E aí no livro eu coloquei algumas festas, e aí tem a festa, uma das festas, que é a Jundiaí Fest, deixou de ser feito, mas aí criou bastante expectativa, era quando a cidade era cheia, ficava cheia de visitantes. Imagina, uma cidade pequena, no interior, já na divisa com Pernambuco, e quando tem esses eventos, que era sempre no mês de março, a cidade lotava e ficava contagiada, né, com tudo isso. Era uma parte folclórica ligada à política, que era um meio também de arrecadar votos, né, infelizmente. Uhum. Tem aí Estou também. fazendo as anotações aqui. Sim, sim, está sempre tudo atrelado à questão do social, de como as pessoas, das vivências, né? E quais foram os seus folcloristas, os contos de história, os cordelistas que marcaram a sua infância e marcaram a pessoa da Fala Gouveia? O meu cordelista favorito daqui do Rio é Edmilson Santini. E o meu folclorista preferido é o imortal Luiz da Câmara Cascudo. Na verdade, eu nunca tive assim, né, um folclorista assim para que eu ficasse atento. Eu nunca fui muito também da parte dos folcloristas. A minha parte que eu ficava mais sempre vidrado era com os autores, né? Me espelho muito no Machado de Assis, aqui no alagoano Graciliano Ramos,
e no pernambucano, João Cabral de Melo Neto, e no então paraibano, o José Lins de Rego, por contar um pouco do setor canavieiro em seus livros, né? Como Jundiá é uma cidade canavieira, os livros do José Lins de Rego são bastante parecidos com a nossa realidade, uma vez que ele conta o ciclo da cana-de-açúcar. E como Jundiaí tem até uma usina que, bem dentro do município mesmo, dentro da sede da cidade, tem uma usina. Na chegada da cidade, você vai ver logo tem uma usina do lado esquerdo da cidade. Então, está muito atrelado aos livros de Zelim de Rego. Sim, sim. E os seus escritores, as suas escritores, além, você comentou sobre algumas aqui, os seus escritoras você recomenda para a audiência do canal? Novos, podem ser guarda outros escritores. Cito esses aí que eu já falei, né, os antigos, os clássicos, Uhum. O João Cabral de Melo Neto, o Zelim de Rego, o Graciliano Ramos, o Machado de Assis, a Raquel de Queiroz também, a grande escritora. E tem um colega meu aqui, ele é de Maragogi, né, ele também tem vários livros, ele tem Anderson, José Anderson, o nome dele, mas aí ele escreve como Anderson Pis nos livros. Aí ele tem Francisco, Coração Valente, e tem Dos Cajus às Castanhas, que é um livro de contos. Um livro bastante interessante. A gente foi colega da faculdade, e a gente estudou na mesma faculdade de letras. Só esses 5, por enquanto. Sim, tem uma parte aí do livro, não sei se você. Não sei se. Aquela parte ali onde Sempre tem no foi final do interessante livro. Oi? Tem uma parte aí no livro, tem uma parte de causos, né, os causos jundiaenses, que fala um pouco da trajetória jundiaense, que é bastante conturbada, né? Tem uma parte da história que eu não pude colocar no livro, felizmente, porque ela é meio pesada, e os autores ainda, alguns autores dessa área estão vivos, a gente não pode contar muito dessa parte. Mas aí a gente vai ter os causos, né, que são a parte que tem a Dança dos Pelados, que foi quando um ex-candidato a prefeito daqui chegou num bar, que no caso era um cabaré aqui em Jundiá, e colocou todo mundo que estava lá, colocou para dançar nu. Imagina só a cena. Todo mundo dançando nu dentro do cabaré e colocado à força, né, por um candidato a prefeito. Imagina a cena. Temos outro aqui, temos outro caso que é quando na época Jundiaí ainda era vila, as pessoas que roubavam cavalos eram colocadas amarrados nesse toco, e um toco de uma árvore que foi arrancada a árvore, mas deixaram o toco lá, e então os fazendeiros colocavam as pessoas que roubavam cavalos amarrados nesse toco, davam um banho de mel, aquele mel de usina, aquele mel preto, que chama de mel de furo, né, por aqui, e aí já colocavam vários bois ao redor do ladrão, e esses bois iam lambendo a pessoa até o mel acabar. Tudo isso até esperar chegar a polícia do município, que naquela época era Portugal. Imagina naquela época. Uma distância de 30 quilômetros para a polícia fazer a cavalo para ir buscar um ladrão numa vila. Era bem interessante, né? Bem sofrido. O ladrão pensava duas vezes antes de roubar naquela época. E também tem outro, né, que é a parte de uma almofada que diziam que o cemitério de Jundiá fica na parte alta da cidade e é uma ladeira bem íngreme. Então diziam que no sábado à noite essa almofada saía de dentro do cemitério e embolava de ladeira até chegar embaixo e colocando todo mundo para correr à noite. Era muito contado isso também. E as pessoas na época, no dia da Semana Santa, na sexta-feira da Semana Santa, se juntavam e iam para a quadra para contar histórias. E a quadra ficava lotada, por incrível que pareça, as pessoas relataram, né, que ficava lotada a quadra ouvindo os mais velhos contar histórias e piadas. Isso passava a noite quase toda nessa relengação, como diz a história do pessoal aqui mais velho. Bem interessante. Sim, Stand-up de Juliá. Eu li essa isso. parte, eu achei bastante.
bastante interessante, né? Uma forma de entretenimento, um stand-up, né? Quando eu ainda não tenho o conceito de stand-up, mas aquilo para fazer, recontar as suas coisas, né? Recontar as suas atividades. Josafá, quero, antes de te agradecer, quero que você fale, poste aqui sobre como as pessoas podem comprar o seu livro, judiar a sua gente, sua história. Pode colocar o link ou falar sobre o link, suas redes sociais, que eu já postei aqui. Quando serão as suas próximas entrevistas e lives? Como que as pessoas podem entrar em contato com você? Fala a sua. As pessoas podem entrar em contato, né, pelo o Instagram, né, já está colocado aqui, né, @josafagouveia19, tem o Facebook, o mesmo nome, Josafá Gouveia, e também tem um canal no YouTube, né, que é o mesmo nome, Josafá Gouveia também. E só vou contar um pouquinho, um relato só desses dois livros que eu tenho aí. O Medo na Cidade é um conto, na verdade uma ficção, que conta a história de um casal envolvido com políticas, e ele produzia muito milho, e esse milho era vendido para o município, e através de uma briga política entre o casal e o prefeito da época, é, fez com que perdesse toda a safra do milho, e então o marido da mulher, no caso, o casal começou então a matar as pessoas na cidade, né? É uma ficção, mas aí conta a história, né? Como aqui é no Nordeste, tem aquela tradição do milho, né? Na época junina, então fez essa analogia. E o outro livro é o Te Contando, né? Que são 11 contos de terror e suspense, né? Alguns baseados em fatos reais e outros baseados na mente humana, como diz a história. E esse livro, o Te Contando, que são 11 contos, eu estou colocando no YouTube, lá no meu canal do YouTube. Cada semana eu coloco um conto, só que em áudio, né? Como se eu estivesse lendo para as pessoas. E aí, quem quiser, se estiver interessado, dar uma passadinha lá, já tem dois lá no canal, né? Tem o Canavial e tem a Feira e acordei. Na verdade, são três: a feira, acordei e o canavial. Esses três já estão lá no canal. Se alguém quiser dar uma passadinha por lá, fica à vontade. Eu vou seguir o seu canal com certeza. Reforçando, nosso canal vai receber a editora Roberta Pauliotiti, da editora Guardião. Vamos falar sobre literatura de terror, bruxas, fadas, ancestralidade e muito mais nesta quinta-feira, 29 de novembro. Eu vi o 9 aqui, eu vi o novembro. 29 de setembro, 8h30, neste bate-canal. Josafá, quando será a próxima live ou entrevista que você vai participar? Não tem ainda nada programado, mas assim que tiver alguma coisa programada, eu coloco no Instagram e no Face. Aí divulgo também pelo YouTube, caso for necessário, mas sempre no Face e no Instagram. Como tu perguntou também, se alguém que estiver interessado nos livros, né, estão sempre lá nos sites das editoras digitais. No caso, o clubedeautores.com e a Wiclap, né? São essas duas plataformas que tem os contos. Os contos e os livros, são todos por lá. Mas se alguém quiser esperar, toda semana tem um conto novo no canal do YouTube. Então, depois eu vou ler, vou comprar os livros com você para ler, para ter uma abordagem geral e fazer uma outra entrevista com você. Aí, mas a gente fazendo uma entrevista específica sobre esses dois livros. Josafá, muito obrigado pela sua disponibilidade, muito de conhecer, ter a oportunidade de conhecer o seu universo novamente. Obrigado, Satisfação. Fagner, obrigado pelo convite e até mais, até a próxima live, se Deus quiser. Valeu. Fiquem com Deus. Domingo, votem certo. Vamos lá, fé em Deus. Abraço.